Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui hoje com mais um podcast Palavras do Reino. Desde já eu te agradeço pela sua audiência, pela sua companhia e quero hoje agradecer também, primeiramente o pastor Davi, que está conosco aqui, e o pastor Joseph, companheiros de ministério aqui na IBBN, companheiros aqui do Palavras do Reino já por algumas vezes, e vamos falar um pouco mais a respeito, vamos continuar o último assunto que nós tratamos semana passada, a respeito do pecado e as suas consequências, já dentro daquele contexto de vida com Deus que nós temos abordado já alguns podcasts. Venha conosco, participe conosco, esteja ligado. Palavras do Reino. Muito bem, pastor Joseph, tudo bem? Salve, grande Lucas, um abraço para você, pastor Davi, você que nos ouve, um grande abraço, um bom dia, tarde ou noite, dependendo do horário que você estiver nos ouvindo, e é sempre um prazer a gente meditar junto na Palavra de Deus, numa conversa boa, gostosa, entre irmãos e amigos. Muito bem, pastor. Pastor Davi, e aí, tudo bom? Tudo em paz? Graças a Deus, pastor Lucas, pastor Joseph, a todos aí que estão nos ouvindo, prazer estar aqui para participar desse precioso momento que é falar mais da Palavras do Reino, né? Muito bem, muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço pastor Joseph. Pastor Joseph já é nosso parceiro aqui de longa data, desde o início do podcast, sempre esteve com a gente aqui. E o pastor Davi também já gravou alguns episódios conosco, não? Estou estreando. Olha só que beleza, estreia! Bom, eu pensava que o pastor Davi já tinha feito alguns podcasts com a gente, eu acabei furando aqui então, mas pois bem, pastor Davi, seja muito bem-vindo, a sua presença é especial pra gente aqui e espero que venham muitos outros, né? Pois bem, nós falamos já na semana passada a respeito do pecado e as suas consequências. Esteve aqui com a gente o pastor Marcos, o evangelista Anderson, e hoje eu quero continuar um pouco falando com vocês a respeito desse assunto. É bom a gente falar o mesmo assunto com pessoas diferentes, que a gente vai abordando visões diferentes, maneiras diferentes de pensar, de tratar o mesmo problema, a mesma situação, né? A gente sabe, sempre quando a gente fala sobre pecado, tem aquele famoso texto lá de Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Ponto final. Então dá a impressão que se você cometer, por menor que seja o pecado, o erro, o desvio, você já pode se despedir de todos, dar tchau, obrigado e vai embora, né? Mas para vocês, pastor Davi, pastor Joseph, o que é pecado? Vamos lá, Lucas. O pecado é interessante, porque quando você fala de pecado, já sempre alguém pensa, poxa, vamos falar de coisa ruim, de coisa... Falar de pecado é essencialmente você entender a razão do processo de salvação em Cristo Jesus. Você falar de pecado é você falar de distanciamento de Deus, de rebelião contra Deus, de afronta à santidade de Deus, de afronta à lei de Deus. E o pecado é tudo isso. Ele é uma afronta, uma separação que o homem cria através de ato, omissão ou negligência quanto à lei de Deus. Inclusive existe na teologia toda uma área específica chamada amartiologia que trabalha sobre o pecado. Tanta é a importância que ele tem no contexto de salvação. Ele está lá desde o Gênesis até o Apocalipse. É interessante, né? Você vê que algo que aparentemente nos é sempre uma pecha de ruim, e é ruim mesmo, mas ele é tratado por ser importante de ser entendido, para que a gente possa se livrar dele, do começo até o fim da Bíblia. E para isso, falar sobre pecado é falar exatamente de Deus, da santidade de Deus e dos planos e projetos de Deus na nossa vida. O pecado é rejeitar tudo isso em síntese. É aquele famoso assim, eu preciso conhecer meu inimigo para saber como eu vou vencer ele. Exato. Na batalha, né? Concorda, pastor Davi? Concordo plenamente, porque o pecado ele é a muralha, né, que a pessoa pode querer construir ou, né, se não querendo aparecer, ela pode também colocar abaixo. Dentro disso que o pastor Joseph falou, realmente, né, aquilo que nos separa de Deus, quer dizer, é a arma que o inimigo tem para nos fazer executá-la no sentido contra Deus, mas nós podemos aí, através da palavra, do Espírito Santo, de todo o apoio que Deus nos deu, evitarmos praticar tal ato. Você falou também de Romanos, né, 6:23, só para completar, tirar um peso um pouquinho da passagem, porque a continuidade dele fala que o dom gratuito é a vida eterna também, né? Então, quer dizer, não
Nada está perdido, nada está, né, decretado em função do pecado. E o interessante é que nisso que o Lucas falou, se não fosse Cristo, até o menor dos pecados nos daria o salário da morte. Né? Por isso que ele continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Ele é capaz de nos livrar dos pecados, qualquer um, do grande ao pequeno. Lembrando que a gente conversou semana passada, eu gosto de dizer que sempre que o pecado é tudo aquilo que te afasta do Senhor, tudo aquilo que te afasta de Deus. Então, tirando, não levando em consideração aqueles pecados mais grosseiros e mais claros, como adultério, assassinato, roubo, essas coisas, mas se a mínima coisa vai me afastar do Senhor, eu particularmente já considero aquilo como um pecado. Porque se eu sei que uma atitude que eu vou ter, ou a maneira de eu tratar uma pessoa, vai me afastar de Deus, vai fazer com que eu me afaste do Senhor, então isso eu já considero como um pecado. Porque o pecado, ele está diretamente relacionado, no meu ponto de vista, com a intimidade, o relacionamento que temos com Deus, não é? Não foi isso que o pecado causou lá no Éden, que eu acho que foi talvez o primeiro pecado cometido por um ser humano? Afastou, quebrou esse relacionamento de Adão e Eva com o Senhor. Então, se vai me afastar do Senhor, então eu já considero como um pecado, né? Só que existe o lado da lei também. O pastor Joseph, que é defensor público federal, acho que ele pode dizer melhor que a gente, né, pastor Davi? Com certeza. A gente tem até que tomar cuidado com o que a gente diz aqui. Porque... tudo que você falar será usado. Eu vi, ele fez uma anotação agora ali, eu fiquei meio assustado. Na verdade, é assim. Na verdade, a figura da lei pra gente é como se fosse uma segurança. Se você for parar para pensar, as pessoas, quando elas olham para a Bíblia, tudo que elas queriam seria enxergar uma lei do que pode e do que não pode. Se ela chegasse assim e falasse, olha, eu vou lá para os 10 mandamentos, lá tem o que eu posso, o que eu não posso fazer. Não, eu vou lá para o Sermão do Monte, lá tem o que eu posso, o que eu não posso fazer. Mas é justamente isso que você disse, não funciona assim em relação ao pecado. Tanto é que nós temos na Bíblia algumas passagens que deixam em aberto uma espécie de pecado geral. Quando Paulo fala, por exemplo, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que ele está falando? Existem pecados, mesmo que não estão escritos aqui, que quando exercem domínio de mim e me separam de Deus, se tornam pecados. Sim. Então, por exemplo, eu posso gostar de jogar videogame. Pô, legal, velho. A Bíblia não fala lá, não jogarás videogame, né? Pelo menos até onde eu conheço, não tem nenhum versículo lá, não jogarás videogame. Mas se eu abandono a minha fé, abandono a minha família, abandono a igreja, as atividades, a presença de Deus em razão de jogos eletrônicos, eu estou me deixando dominar por algo que se torna pecado. De outra feita vai fazer todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então tem coisa que eu posso fazer que não é diretamente proibido, mas que eu não faço em razão da minha postura diante do reino de Deus. É o que eu digo exatamente. O que alguém vai achar se o pastor Davi estiver de regata no domingo no bar, ainda que tomando uma Coca-Cola, né? Vai parecer legal, vai soar legal. Não tem nada da Bíblia de Davi, não ficarás no bar de regata no sábado. Não tem isso na Bíblia, mas não me convém. Então, em vez de entender o pecado como uma lista de posso ou não posso, seria muito melhor, e é uma busca muito mais profunda, buscar a presença de Deus para saber devo ou não devo. Sim. Então, o pecado, a gente pode dizer que o pecado ele não é relacionado, diretamente ligado à lei, pastor Davi. O pecado, ele só é pecado se ele estiver diretamente ligado à lei ou não? Não, eu até vejo assim que a lei, por mais que ela tenha o seu peso, né, mas eu não vejo ela um pesar nas nossas vidas, como o pastor José bem colocou. O que acontece é justamente a postura de como que eu vou conviver com isso, de que maneira que eu vou agir com isso. Eu quero que seja um benefício para mim ou um malefício para mim. Porque se a gente fala da lei, mas a gente vai para a graça, nós vemos pessoas com dificuldade de viver a graça. E qual que é o problema então? É o relacionamento juntamente, como você disse, pastor Lucas, no início, com Deus. Então, assim, seja a lei ou seja a graça, o que vai distinguir essa questão do pecado é o relacionamento com Deus. Mais próximo de Deus, mais distante do pecado eu estarei, com certeza. Até mesmo porque o pecado ele não está ligado, voltando para essa parte do relacionamento, então
o pecado ele não está ligado somente à lei, né, pastor? A gente não peca contra uma lei propriamente dita. O marido, por exemplo, que trai a esposa, ele não está traindo, não está pecando contra uma lei, ele está pecando contra a esposa, contra Deus em primeiro lugar, mas contra a esposa, vamos dizer assim. Se o camarada ele comete um assassinato, por exemplo, antes dele estar cometendo um crime legal, ele está atingindo a outra pessoa, a pessoa que foi a vítima dele, a família, enfim. Então o pecado ele não está diretamente ligado só à lei. Como o pastor Joseph disse, existem coisas que não são, entre aspas, ilegais, mas não são moralmente aceitas, mas não são assim, o tipo de coisa que é o correto, que é o que o Paulo falou, né, pastor Joseph? Sim. Se você... Dá para aqui a gente fazer uma separação, vou até usar uma parte do direito para depois a gente entrar na parte teológica. No direito, quando alguém infringe uma lei, no direito penal, por exemplo, alguém pratica um assassinato, o direito ele fala que sempre tem um sujeito passivo, uma vítima direta e uma indireta. A direta é sempre quem sofre, né? Quem morreu é a vítima. A indireta é sempre o Estado, aquele que edita a lei. Quando você traz isso para a teologia, o que nós estamos falando de pecado é que quando você peca, diretamente você está infringindo a lei do Senhor. Porque o Senhor transcreveu tudo que Ele entende como santidade na palavra dele. Ele não deixou nada oculto pra gente, pegar a gente de surpresa e falar, um pecado que eu tirei agora do bolso. Não existe, Ele deixou tudo lá transcrito. Mas toda vez que você viola, você não está violando propriamente e apenas a lei. Você está violando a santidade de Deus. E isso é o caráter grave. Quando você, por exemplo, vai para a Bíblia, se eu não me engano, lá em Ezequiel, até deixei mais ou menos separado aqui, isso, Ezequiel 28, quando Ezequiel faz uma lamentação para o rei de Tiro, ele vai falar de Satanás, né? E aí ele vai falar assim de que Satanás era um querubim ungido, que estava no monte de Deus, no brilho das pedras ele andava, até que se achou iniquidade nele. Então, na verdade, assim, o pecado de Satanás, Deus identificou mesmo antes da prática. O que ele está dizendo assim, o que Deus olhou para você e achou maldade no seu coração. Jesus veio deixar isso muito mais claro para a gente, que a gente pode pecar mesmo antes de praticar, né? Fisicamente um ato. Ele vai dizer, olha, se você está cobiçando a mulher alheia, ainda que você não pratique um ato de adultério nos termos da lei mosaica, você já pecou, porque no seu coração você já adulterou. Se você odeia o seu irmão a ponto de morte, ainda que você não o mate, que você não bata nele ou qualquer coisa do tipo, no seu coração você já pecou, porque você já odiou a ponto de morte. Então a infringência, antes de tudo, a santidade de Deus, que traduz-se na lei do Senhor que está transcrito em todo Jesus levou isso para outro nível, né? Sim, mais difícil. Antes era, acho que foi até o evangelista Anderson que falou isso semana passada, antes era a lei. Aí o pessoal diz, não, agora a gente está na época da graça, você escuta aquele sonzinho da harpa no fundo, os anjos adorando. Só que o pessoal não entende isso direito. A época da graça, se você olhar grosseiramente falando, é mais difícil do que a lei. Sim. Porque antes dizia que se você cometesse o adultério e fosse pego no ato do adultério, aí você seria condenado. Agora Jesus disse, se você cobiçar a mulher, você já cometeu o adultério com ela. Então, eu não sei não esse negócio, pastor. Eu não sei se é mais fácil, que a graça ela é sempre um caminho duplo, né? Ao mesmo tempo que Jesus aprofunda a ideia de que você pode pecar, inclusive no coração, a graça ela expande a capacidade de perdão, mas sempre um perdão que não é, a gente certamente em outro podcast, um perdão que não é remorso, né? Um perdão que é arrependimento e retorno à presença de Deus capaz de te livrar do peso do pecado. Exatamente. O que eu consigo entender aqui, pastor Lucas, pastor José, assim, parece que a lei ela tratava mais do efeito, né? Após o ato cometido. A graça, Jesus ele já vai na raiz, ele já vai na causa, ou seja, só de pensar, você está pensando, não vai para o efeito da coisa, né? Então você está pensando, você pensou, estou entendendo que ele está levando a gente, está no pensamento de Deus, repreendo, o sangue de Jesus tem poder, né? Vamos clamar, né? O sangue de Jesus tem poder nisso aqui, então você tem a oportunidade ainda, né,
de fugir da lei, do peso da lei. Aí que acho que vem a expressão peso da lei, porque a lei, ela já julgava o efeito da coisa cometida. Jesus, ele já vai lá na raiz, já vai no pensamento. Cuidado, cobiçou, pensou, imaginou, você já está cometendo pecado. Então, evitar, então, efetivamente a coisa em si, no fato, né? É como diz aquele ditado, já mata no ninho, né? Exatamente. Já corta pela raiz. Quando você pensa em cometer, você não posso nem pensar, já corta. Isso é interessante, eu gosto de chamar isso figurativamente de o pecado da corrupção. Não é aquela corrupção, a gente está na época política, não é aquela corrupção em que o povo fala que os políticos são tudo corruptos, não é isso. O pecado da corrupção, que eu particularmente chamo assim, é aquele que vai te corrompendo aos poucos, né? O camarada, eu falo isso, às vezes quando estou conversando com algum casal e tal, enfim, eu falo que o camarada está em casa, a vida dele está boa, está ótima, aí de repente muda uma família de vizinhos ali pro lado da casa dele. Então, para ele é uma família a mais e tal. Aí em determinado momento ele sai de casa de manhã para ir trabalhar e ele vê a vizinha do lado lavando a calçada. Ele só viu, ele não cobiçou. Vai passar alguns dias, ele vai acordar de manhã, brigou com a esposa, dormiram meio brigado. Quando for de manhã ele já acordou meio com a perna esquerda, né? Levanta e vai trabalhar, ele olha, a vizinha tá novamente lavando a calçada, ele olha, fala, rapaz, essa vizinha é bonita, né? Mas não passa disso também, vai trabalhar. Passa os dias, ele descobre que a vizinha separou do marido, a vizinha tá morando sozinha agora. Aí aquele problema lá atrás, ele não resolveu com a esposa dele. Começa a virar uma bola de neve, vai brigando mais com a esposa, aí o relacionamento deles vai ficando meio, sabe aquelas faíscas, né, quando vai saindo, que de vez em quando acontece. Aí vai chegar um determinado dia que ele vai passar, vai olhar a vizinha, vai ver a vizinha, sei lá, no mercado, em algum lugar, né, aí ele já vai dar uma olhada para a roupa mais apertada da vizinha, né, e aquilo vai corrompendo o cara dentro dele. Até que vai chegar um determinado momento, ele vai olhar e falar, rapaz, que vizinha bonita, meu irmão. Eu acho que eu tenho coragem, hein? Até que chega um dia que ele está saindo do serviço, está chovendo, quem é que ele vê no ponto de ônibus toda molhada? A vizinha. Vou dar uma carona, não tem nada demais. Quando ele dá uma carona para a vizinha começa a chorar as pitangas, separou do marido, que está triste, está se sentindo sozinha e tal. Ele também já está chateado, já está querendo largar a mulher, os filhos vivem incomodando e tudo. Quando vai ver, ele já está envolvido com a vizinha. Claro que isso não acontece da noite para o dia. E isso pode também não acontecer, é só uma alegoria. E isso leva um tempo. A lei dizia que se ele não cometeu nenhum adultério com a vizinha, então ele não tem pecado para ser julgado. Agora a graça, ela diz que lá quando ele cobiçou a vizinha a primeira vez, ele já pecou. Então se ele tivesse, rapaz, essa vizinha é bonita mesmo, né? Mas ele tivesse feito igual o pastor Davi falou, peraí, sangue de Jesus tem poder. Livrai-me, ó Senhor, né? Isso. E ele já tivesse cortado isso no começo, esse pecado não teria corrompido o coração dele aos poucos, até ele cometer o ato pecaminoso mesmo. Ou seja, o pecado não foi quando ele cometeu, que ele foi para um motel, ou ele foi para a casa da vizinha, alguma coisa assim. Já foi lá atrás, quando ele cobiçou a vizinha, né? Quando a gente fala de pecado, a gente vem como consequência a gente falar também de tentação, né? Biblicamente, tentação não é pecar. Então a pessoa que trabalha no financeiro de uma empresa recebe uma proposta de propina para fazer algo, desde que você diga não, você não pecou, né? A mesma coisa, a mulher que recebe uma proposta galanteadora do famoso talarico, né? O cara, aquela... Fura zóio. Tinha uma música antiga do Zeca Pagodinho, né? O talarico roubou minha mulher, né? Na verdade, você dizer não, você não pecou. A questão é que sem Cristo, e aqui nós já entramos em parte teológica, sem Cristo, você é tendente ao pecado desde o nascimento. É como Paulo vai dizer, nós, pela queda de Adão, todos nós nascemos no pecado. E a nossa carne vai nos tendencialmente levar a pecar. Com Cristo, não é que nós não pecamos mais, mas nós temos a capacidade de dizer não ao pecado. Sim.
Isso é tão maior quanto mais próximo a gente esteja de Cristo. Então, se eu aceitei Jesus, mas negligencio uma vida espiritual, é inevitável que o pecado e a tentação que ele gera tenham mais peso sobre mim. Se eu estiver próximo, pegado por Jesus mesmo, a tentação, quanto maior ela vem, maior vai ser minha força também de dizer não. Por isso esse exemplo que você deu é mais ou menos essa construção. Muitos pecados, eles não se constroem um dia, nem alguma hora, nem alguns poucos minutos. Eles se constroem por uma negligência contínua, né? De você não ver que a tentação está ali diante da tua frente e ter a capacidade de dizer não. Sim. E quando você cede, vamos dizer assim, ao pecado, em nenhum momento você está pensando no seu relacionamento ou em buscar a vontade de Deus. Você está pensando na sua única e exclusiva vontade e desejo, né, pastor Davi? A pessoa, você não pensa, eu vou pecar para agradar a Deus porque eu sei que esse é o meu chamado, né? Você já viu alguém fazer isso? Não. É complicado porque quando a gente fala a respeito disso, a gente acaba assim abrindo um leque gigantesco de possibilidades, como o pastor Joseph falou agora, de tentação. Eu sempre digo que é melhor você confessar uma tentação do que um pecado, né? Então, já teve situações, por exemplo, do camarada chegar para mim, um rapaz que eu discipulava, ele falava assim: rapaz, eu não estou aguentando não. Ele se converteu, vamos dizer assim, no meio do relacionamento com a moça que hoje é a esposa dele, e ele falava assim: eu não estou aguentando não, eu vou pecar. Eu falava assim: tá, depois que você se converteu, você aceitou Jesus, você teve algum ato sexual, você teve algum problema? Não, mas tem dia que eu não posso nem passar na porta da casa dela. Eu falei: então é melhor você confessar a tentação do que confessar o pecado. Vai com calma, daqui uns dias já é o seu casamento, você bota as coisas tudo em dia, né? Você acaba com o atraso aí, coloca o atraso em dia. Então é melhor a tentação nós não podemos evitar, né? Não tem como você evitar uma tentação. Ela sempre vem. É igual quando você está fazendo jejum, parece que o cheiro da comida sobe de longe, né? Então a tentação em si, ela vem de uma maneira assim inevitável. Mas o pecado não dá pra gente dizer que a gente pecou sem escolha. Ou dá? O que o senhor acha, pastor Davi? Não dá. Realmente o pecado não tem como alegar ignorância do fato, né? Você deu algumas ilustrações aí, né? A gente vai ver o próprio rei Davi, né? meio que semelhante à sua ilustração aí da vizinha. Essa vizinha meio que parecendo a serpente lá do paraíso, né? Pastor José meio que colocou ela ali, né? A tentadora de todas as coisas, né? Mas não tem como falar que não, porque não é eu vou pecar, daqui 5 minutos acontece a coisa, não é instantânea, como é um processo todo até o pecado realmente ser executado. A gente vê isso lá no Éden, quer dizer, a questão toda ali não foi no estalar de dedos, não foi no piscar de olhos, houve um enredo, houve toda uma situação até o pecado ser consumado, e a consequência daquilo ali foi terrível para todos os envolvidos, né? Voltando assim nessa ilustração que o pastor deu, provavelmente ali a esposa desse marido tinha um relacionamento com essa vizinha até então, talvez trocavam até ali as suas formas de pudim, de bolo, tal, uma ajudando a outra. Diante dessa situação, você vê que causou completamente uma desgraça em todas as vidas, né? Porque o pecado, ele nos tira a graça. Eu vejo ali no pecado do Éden, o pecado que originou todas as coisas ali, você vê o que ocasionou com todas as figuras, né? A serpente, eu vejo assim, para a pessoa chegar a conversar com a serpente, dentre os animais era o mais formoso, era aquele que chamava a atenção. Ninguém vai chegar perto de um monstro para conversar, né? Tem que ser uma pessoa apresentável, pelo menos com uma boa aparência, para você chegar e conversar, ao ponto de Eva ter que se sujeitar a conversar com aquele animal. Mas depois você vê o que acontece com todos, né? A serpente vira um animal que hoje a cobra é um animal peçonhento, né? Mulher corre, só de ouvir falar, nem figura quer mais ver, quer dizer, está sem a graça, está vivendo um mundo de desgraça. O homem perecendo toda essa luta, a mulher perecendo todas as suas dores também, tudo aquilo que foi colocado ali, que está colocado nas escrituras. Então o pecado, ele é realmente a arma que Satanás tem para tentar fazer isso mesmo acontecer, para nos tirar a graça
diante de Deus, mas por outro lado, Deus, o nosso grande Pai, né, nos proporcionou Jesus para nos aproximarmos. Então, assim, pecar, né, não é uma coisa instantânea que brota de um dia, que brota num dia, já no outro já acontece. Não, é uma coisa que vai acontecendo paulatinamente, gradativamente. Então não tem como a pessoa alegar ignorância. Tanto é que quando ele comete o ato, imediatamente a pessoa que tem ali o Espírito Santo, que está envolvida, vem a acusação. Por que vem a acusação? Porque essa é o que Satanás queria. Vou te levar até pecar, e na hora que você pecar, eu te aponto o dedo. E, na verdade, assim, é interessante sobre essa perspectiva que o pastor Davi falou, uma forma que você conduz a sua vida espiritual, que nós conduzimos a nossa vida espiritual, porque tem, até hoje você vê, não raro, gente que conduz a vida como uma fuga do pecado, né? Tipo assim, ó, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, tal. Para qualquer coisa que acontece na esquina, é como se, meu Deus, o inimigo, corre. O melhor meio de fugir do pecado é estar na presença de Deus. Por isso que ao invés de ter um caderninho de pode e não pode, o melhor meio é realmente procurar, pelo Espírito Santo, em Cristo Jesus, ter a graça presente de Deus na sua vida todos os dias. Essa graça que é orientadora, né? O Espírito Santo é o nosso maior amigo e aliado para fugir do pecado. Ele nos avisa a tentação antes dela acontecer, ou acontecer nos dá força para fugir, ou na imediatidade do pecado acontecer, ele nos afasta. Quanto mais próximo nós estivermos dele, mais uma ferramenta, um aliado, um amigo, que ele é uma pessoa, nós temos para nos ajudar. O relacionamento com Deus, ele funciona como um escudo, muitas vezes, né, pastor? Porque exatamente, o que o senhor disse eu concordo totalmente. Se você está assim, se relacionando com Deus, se você tem uma vida relacional com o Senhor constante, vamos dizer assim, você não está imune ao pecado, né? Você não está imune a não pecar nunca mais, não é isso. Mas pelo menos eu me sinto como uma barreira de proteção. Quando as pessoas olham, tem até uma ilustração, tem uma cercazinha, fala, isso aqui está me prendendo, eu quero pular a cerca, sair daqui desse cercado para eu ficar livre. Na verdade, não é o negócio que está te prendendo, aquilo ali está te protegendo. A intimidade, o relacionamento com o Senhor, ela nos protege, né? E não só nos protege, mas protege as pessoas que estão ao nosso redor também. Porque eu fico pensando, eu sou pai de família, eu tenho minha esposa, meus filhos, assim como o pastor Davi, o pastor Joseph também. Dependendo do que a gente fizer, seja bom ou ruim, vai refletir na nossa família. E a nossa família, assim, é o que vai refletir mais diretamente, né? Então, dependendo da atitude que eu tiver, vai refletir em toda a minha família. Dependendo do que minha esposa escolher cozinhar hoje para o almoço, é o que toda a família vai se alimentar, não é? Então, dependendo da atitude que a gente tiver, também vai refletir. O pecado, ele não tem consequências só individuais, ele tem aquela consequência coletiva também. Afeta as pessoas que estão à sua volta, afeta pessoas do seu círculo de trabalho, da sua família, pessoas da igreja, afeta todos. Pode afetar, sim, uma nação. Uma decisão errada de um líder pode afetar toda a nação, pode afetar todo o povo. A gente tem exemplos disso na Bíblia, de líderes, reis e profetas que escolheram, fizeram uma decisão. Por um lado, a nação toda foi abençoada, como por outro lado, você vê que a nação toda foi... Sim. No Antigo Testamento isso era até mais comum pela forma do vínculo, né, do Antigo Testamento, aquele vínculo de Deus com o povo. Então, a quase totalidade de pecados que você vai ver tinha um reflexo muito grande sobre toda a coletividade, né? Você vai ver ali quando estava na campanha de conquista da Terra Prometida, de Canaã, que quando Acã pecou, o povo inteiro perdeu a batalha. Depois, quando foi punir o pecado, foi a família inteira de Acã, até os animais, os bichos, filhos, crianças. Então era algo que eles tratavam sempre coletivamente. 250 e poucas pessoas. Exato. No Novo Testamento, ainda que nós observemos a graça sob uma perspectiva individual, não há como nós desapegarmos de um aspecto coletivo que é a igreja.
Então, o pecado de uma pessoa, ainda que ele não traga punição para os demais, ele afeta um corpo que essa pessoa pertence. Inicialmente a família, então você pode pensar que imediatamente um adultério ou qualquer outra coisa assim vai afetar o ambiente familiar, inevitavelmente, mas de uma maneira maior afeta também a comunidade religiosa que ela vive. Tanto é que Paulo teve que tratar isso de algumas vezes de uma forma muito severa, né? Você vai lá em 1 Coríntios 5, eu estou te fazendo de cabeça, se eu errar vocês me perdoem, mas ele vai falar, por exemplo, para tirar alguém do corpo da igreja, algo que até aquele momento não tinha sido comentado na Bíblia. Por quê? Porque o pecado daquela pessoa afetava tão severamente o corpo da igreja, que ele falou, ó, tira, porque não tentamos de tudo, não deu. Então é sempre uma questão de escolhas, né? Você tem que saber que o benefício, entre aspas, né, que é o prazer da carne que o pecado traz, ele sempre vem com uma bula que ninguém lê, que essa bula é exatamente o problema causado para tantas e tantas pessoas, para além de você, que o pecado gera. Sim. Concorda, pastor Davi? Sim, dentro do que ambos falaram, né? Você falou a respeito de Deus, do relacionamento de Deus ser o nosso escudo. Eu lembrei até da mensagem que o pastor Joseph comentou no domingo pela manhã a respeito dos contratos, né, de seguro. Sim. Não é porque também eu tenho um relacionamento com Deus ótimo, excelente, isso é bom, isso me faz me tornar conhecido dele, né, e ele ser meu conhecido. Mas quando eu faço seguro do meu carro, isso não está garantindo que eu não vou bater o carro, que alguém vai bater o carro em mim. A gente tem que ter esse entendimento assim, me relacionando com Deus, eu estou isento. Não, você vai estar sujeito da mesma forma. A garantia do relacionamento é que você vai ser conhecido de Deus. Nós vamos ter um bônus, um ponto em comum, um ponto mais forte, de que Ele poderá nos defender por nos conhecer. Agora, se eu não tenho esse relacionamento, como que Ele vai? Apesar que Ele é tão misericordioso, né? Eu já falo de um relacionamento mais humano, porque a gente é assim, se eu tenho um relacionamento com alguém, eu conheço, eu defendo bem. Se eu já não conheço, vai ser um pouquinho mais complicado. Deus não vai ter essa dificuldade. Deus não vai ter essa dificuldade, né? Mas me relacionando, eu vou me sentir mais próximo dele, porque quando eu não tenho relacionamento, o contrário disso é eu pecar, é eu fugir, tentar me esconder de Deus. Foi a atitude de Adão e de Eva lá. Você vê que o pecado entrou num lugar que não era para entrar a princípio, né? Sim. Nós vamos pensar, eles tinham um relacionamento com Deus. Deus conversava com eles todos os dias, todos os momentos. Mas você vê que o local não estava isento do pecado entrar. Agora, eu tenho que ter um posicionamento diante da tentação que vem, como nós falamos, né? Eu tenho que me posicionar contra o pecado, né? A tentação veio, eu aceito ou não aceito? Aí depende de mim. Essa situação é exclusivamente da pessoa. Se eu vou me tornar um pecador ou não, no efeito e na causa e na ação do ato em si, depende de mim. Então é o meu posicionamento e vai depender do meu relacionamento com Deus. Se pecar, não posso ficar, eu vou ficar triste, tenho que ter arrependimento, não simplesmente só o remorso, mas chegar diante desse Deus e confessar e receber dele o perdão e a paz para poder enfrentar. Também não vou isentar as consequências do pecado, ela vai acontecer, né? Eu pequei, tive um relacionamento extraconjugal, vai ter um filho, o filho sempre é bênção, né? Mas o ato em si, eu pequei porque já era casado ou estava fora do casamento, mas a consequência vem e eu vou ter que me responsabilizar por ela, né? Não posso simplesmente tornar a consequência também dependendo, uma coisa banal, uma coisa amaldiçoada ao ponto de simplesmente abandonar, porque daí vai virar um pecado maior ainda. Exatamente, é pecado sobre pecado, né? Eu acho que, caminhando já para o fim, eu quero finalizar esse podcast exatamente com essa palavra do pastor Davi, posicionamento. Eu creio que tudo depende de um posicionamento nosso. Tentação vem, o próprio Jesus foi tentado e ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado lá. Então, as tentações virão sobre a nossa vida. A tentação virá sobre a minha vida, sobre a vida dos pastores aqui, sobre a vida de vocês que estão nos ouvindo. Mas eu creio que tudo depende de um posicionamento nosso. Ao vir a tentação, você vai se posicionar para seguir a tentação ou você vai se posicionar para enfrentar e não deixar essa tentação se tornar um pecado, né? A atitude, o posicionamento que nós teremos nesse momento é o que vai regir, o que vai direcionar
o nosso destino, o que a gente vai fazer daqui para frente. Nesse momento eu vou me posicionar para aceitar essa tentação e ver onde é que vai dar, ou eu sei que é uma tentação, eu sei que é algo ruim, então eu vou me posicionar para negar logo ela de vez, permanecer no meu relacionamento com o Senhor, buscar esse relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. E é uma decisão nossa, é uma decisão que depende só de mim, exclusivamente de cada um de nós. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez pastor Joseph, pastor Davi, agradecer a presença de vocês aqui no nosso podcast. Pastor Davi, primeiro podcast, agora eu falo direito. Agora inaugurado, pronto. Eu anotei aqui. Primeiro podcast, as portas estão sempre abertas. Venha quando quiser, quando puder. Vai ser uma bênção receber o senhor em outros podcasts. Eu que agradeço a oportunidade, tá? E é um privilégio sempre estar aqui compartilhando e me enriquecendo do conhecimento dos irmãos. Muito obrigado, pastor Joseph. Um grande abraço a todos e vamos continuar meditando essa palavra. Todos os canais e meios possíveis. Um abraço a vocês. Muito obrigado, pastor Joseph. Muito obrigado, pastor Davi. Muito obrigado a você que nos acompanha até aqui. Você que sempre está conosco. Compartilhe esse podcast nas suas redes. Fale conosco, nos mande mensagem, nos mande sugestões. Estamos aqui para compartilhar desses princípios do reino de Deus com vocês. Não somos perfeitos e ainda estamos longe de ser, mas temos buscado todos os dias aprender mais do Senhor, compartilhar desses princípios, e você também faz parte disso. Então, compartilhe conosco, fale conosco, compartilhe suas dúvidas, seus pensamentos, seus testemunhos. Nós estamos aqui com o coração e os ouvidos abertos para você também. Deus abençoe sua casa, sua família. Um grande abraço e até a próxima.